Bom, pessoal, bom dia, né? Estamos aqui mais uma vez para a correção dessa aula. Essa aula, ela já aconteceu, tá? Ela aconteceu no dia 27 de maio, foi na segunda-feira. A gente fez a correção dessa questão discursiva. Foi uma questão discursiva elaborada de uma maneira bem contextualizada, cobrando conteúdos de direito penal militar, de processo penal militar bem a cara do CESP. Se você pegar as questões do SEBRASP, ela tem essas características de questões interdisciplinares, né? Em que em uma questão ele cobra vários assuntos que permeiam várias disciplinas, e a gente vai estar nessa pegada aqui nessa questão. Para quem não assistiu a aula na segunda-feira, ótimo, está assistindo aqui ao vivo mais uma vez. Para quem assistiu, tá de novo aqui, cara, eu quero assistir de novo a aula, a correção da questão também. Sejam muito bem-vindos. E estou gravando a aula aqui, os alunos da mentoria ele têm acesso disponível de todas as aulas do café com o professor Ricardo Ziegler, certo? Todas que já tivemos, foram 18 no total. Na verdade, essa é a 18ª e o material também. E os alunos que estão no grupo, né, poxa, que não são alunos da mentoria, pode assistir a aula gratuitamente, tem acesso aqui também ao material que eu mando no grupo sempre antes. Mas eu vou, né, fazer essa gentileza, e na verdade, como eu não gravei na segunda-feira, né, eu vou deixar também esse link dessa questão específica, que é uma questão original, fui eu que elaborei, fui eu que criei ela. Como é que eu idealizei essa questão? Eu peguei questões, né, eu tenho aqui um material muito bom, de discursivas, tem dois aqui, né, para provas de delegado. E fui analisando as questões do CESP de discursiva para prova de delegado, né? Porque para questão discursiva, a gente até fez, inclusive, né, no café aqui, a gente já fez as questões de Rondônia, foi a terceira ou quarta aula nossa, e aí eu fui analisando questões do CESP discursivas, certo? Para cargo de delegado, que é o que tem um pouco mais de proximidade aí com o nosso cargo de oficial, e fiz uma questão baseada nelas, né? Pensando assim, poxa, que pode ser cobrado, como é que é a contextualização. Eles gostam de colocar você na situação do cargo que você exerce, né? Então, a nossa questão foi construída dessa forma. Qual decisão você ia tomar? Só que vem o nosso diferencial, né, pessoal? Com todo respeito, né, a vários outros professores, várias outras mentorias, poucos, tá? Poucos professores estudam, se debruçam, se dedicam ao direito penal militar e ao processo penal militar para ter condições de ministrar aula para vocês, certo? E eu cito aqui sem o menor pudor que são pouquíssimas. Aqui no DF que eu conheço é o professor Michael, o professor Daniel Passarella, o professor Leandro Antunes, certo? São pessoas que têm essa boa familiaridade com o direito penal militar, já tem um tempo de estrada e conseguem ministrar e passar o conteúdo, né, com qualidade para vocês. Fora do DF, eu tenho o professor Kevin, certo? Lá da Brigada do Rio Grande do Sul, que eu conheço. E aí sim, lógico, você tem autoridades, né? Mas que é o professor doutor Rodrigo Furô, que, cara, excelente qualidade material dele, as explicações dele, mas não, vamos dizer assim, é difícil você ter uma aula dele, né? Ver uma aula dele gravada em algum curso, né? Um camarada muito demandado. E lógico, o mestre, né? O mestre dos mestres é onde tira, onde foi a bibliografia básica, né, do concurso para PMDF, por exemplo, para a doutrina do Cícero Coimbra Neves e do Marcelo Steinfinger, né? Cícero Coimbra Neves foi policial militar de São Paulo durante 20 anos, e depois passou para o concurso para promotor da Justiça Militar da União, né, para o Ministério Público Militar. Beleza? Então, esse eu considero que é um diferencial, sim, né, que os nossos alunos e que vocês, né, que estão acompanhando nosso curso gratuito aqui de discursiva tem, né? A possibilidade de a gente resolver questões contextualizadas com o direito penal militar com pessoas que realmente estão debruçadas, estão estudando esse tema, na verdade, trabalham com esse tema e que podem te preparar da melhor forma possível para uma prova de oficial da Polícia Militar, né? Porque, como eu falei, você tem oferta de várias mentorias, vários cursos, tudo mais, né? Mas muitas das vezes, no bolo, né? Ó, vamos ter o curso aqui agora, policial judicial do TSE. Aí todo mundo corre, policial judicial do TSE. Opa, vai abrir agora, polícia civil, agente custódia, polícia penal do Goiás. Não, preparação para oficial da polícia militar, certo? Tem as suas peculiaridades e a gente respeita isso, tá bom? Beleza? Vamos para a questão?
Ô, Laís, esse livro aqui chama-se... Tem dois, tá? Depois eu te passo aqui. Mas é Manual de Discursivo, o nome dele. Tá bom? Depois me manda no privado aí que eu te mando a foto e a editora e tudo mais. Mestre, você recomenda fazer esse concurso com teste? Cara, sim, eu faria. Eu faria até esse policial judicial do TSE aí, que, por exemplo, os alunos da mentoria aqui, a única matéria que eles não estão estudando é segurança judiciária. Mete as caras, meu irmão, faz. Entendeu? É bom para pegar ritmo de prova. Você não vai precisar se deslocar, né? Sair de Brasília para fazer a prova. Tá bom? Vamos lá. Imagine a seguinte situação hipotética. Durante o patrulhamento, dois policiais militares do Batalhão de Trânsito se deparam com dois veículos que haviam acabado de colidir próximos à ponte JK. Ao se aproximarem, verificaram que ambos os motoristas estavam bem, sem lesões aparentes, que o acidente somente tinha gerado danos patrimoniais. Entretanto, estavam com fortes sinais de embriaguez, fala embargada, olhos avermelhados, confusão mental e odor etílico. Diante da situação, os motoristas se identificaram aos policiais militares. Um deles era Alex Voldemort, policial judicial do STF, e Paul Haaland, embaixador da Noruega. Criatividade, né, do professor aqui com os nomes, né? Foi oferecido o teste do etilômetro, que foi recusado por ambos. Assim, os policiais militares acionaram o oficial coordenador do policiamento da unidade para pedir apoio na situação e orientar sobre qual o procedimento correto a ser realizado. Senhores, vocês que são já policiais militares, vocês que desejam ser policiais militares, isso aqui acontece ou não? Você se depara com uma ocorrência, você tem uma insegurança a respeito de qual procedimento correr. Para quem que a gente vai falar? Tenente, coordenador do policiamento. E quem vão ser os tenentes? Vocês, futuros oficiais. Vocês estão assistindo a aula aqui. Vocês vão se lembrar disso. Cara, o professor Ziegler falou para mim, cara, que eu ia chegar numa ocorrência para apoiar o policial, para dar conhecimento jurídico, dar segurança para ele, no caso concreto. Beleza? Então, e as questões, né, como eu falei, do CESP, elas gostam de colocar essas situações, né? De você já atuando como se no cargo que você pretende ingressar estivesse. Beleza? O W. Freitas sabe, né? Geralmente liga, tenente. Ele tá gravando, né, W. Freitas? Depois a gente conversa sobre isso, né? Tenente. Então, com situação aqui, velho. Isso aí, meu amigo. Trabalhamos juntos lá no Paranoá. Graças a Deus. Então, vamos ver aqui. Elabore um texto argumentativo dissertativo sobre a situação concreta, respondendo necessariamente. É cabível a prisão em flagrante para ambos, mesmo diante da recusa em fazer o teste do etilômetro? Letra B. Qual a natureza jurídica da imunidade diplomática e do foro por prerrogativa de função? É possível alegar no caso concreto? E letra C. Na hipótese do oficial determinar que os policiais liberem os motoristas sem a realização de qualquer procedimento para satisfazer interesse pessoal, qual crime em tese seria praticado e qual a justiça competente para julgar o fato? Então, vamos lá, dá um gole no café aqui, antes que esfrie. Primeira pergunta: é cabível a prisão em flagrante para ambos, mesmo diante da recusa do teste de etilômetro? Pessoal, olha só. Em tese, tá? Em tese, é possível prisão em flagrante, certo? Mesmo que se recuse a fazer o teste de etilômetro. Presta atenção. Por quê? Isso teve uma mudança legislativa, tá, pessoal? Até 2014, eu peguei essa realidade. Quando eu ingressei na polícia, me deparava com motoristas com sinais de embriaguez, odor etílico, fala embargada, né? É óbvio que ele estava bêbado e dirigindo. Mas a lei, até 2014, o crime de trânsito, ele exigia o, o percentual, né? A quantidade mínima de álcool por litro de sangue ou por litro de ar expelido, certo? Era uma exigência, era um critério objetivo. Então, nesse sentido, até 2014, senhores, era impossível realizar qualquer procedimento penal no sujeito que se recusasse a soprar o bafômetro, a fazer o teste. E ele podia se recusar? Sim. Por que ele podia se recusar? E aí pode se recusar. Qual é o princípio processual que ampara isso?
o princípio da vedação à autoincriminação, né? Nemo tenetenus detegere, não é isso? Não sei a pronúncia do latim, né? Tem professor que fica bravo, né? Tem professor mais catedrático, fala, bicho, se você não sabe falar latim, não fala, velho. É, beleza. Mas é o princípio, aparece com esse nome na prova, tá bom? Princípio da vedação da autoincriminação. Então, nesse caso, até 2014, senhores, não era possível realmente. Se o cara se recusasse, você podia fazer o quê? O auto de infração, a multa, beleza? Ocorre que nós tivemos uma alteração no crime de trânsito de embriaguez ao volante, certo? Que a embriaguez pode ser comprovada por outros meios. Então, em razão disso, mesmo que ele se recuse, se eu fizer um auto de constatação, filmar, assinar, o delegado também, verificar a situação e confirmar que, olha, de fato, ele estava embriagado, embora tenha se recusado, é possível lavrar um auto de prisão em flagrante. Perfeito? Então, essa é a primeira resposta aqui, tá? Olha só, parágrafo 2º do artigo 306. A verificação pode ser com teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas admitidos o direito. Admitido, né, o direito à contraprova. O cara pode falar, beleza, você está falando que eu estou com o olho vermelho, com fala embargada, que eu estou bêbado? Então deixa eu soprar aí para ver se eu estou. Aí o cara sopra e dá lá, acima de 0. No bafômetro, acima de 0,33, né? E aí o quê? Cadeia, bicho, é sem novidade. Aí, por que a gente orienta, né, sempre os nossos amigos, nossos colegas, sabe? Porque, cara, às vezes o cara tá com mais de 0,33, mas não tá com sinal de embriaguez, velho. Então, assim, se ele se recusar a fazer o teste, cara, ó, por que eu trouxe essa questão aqui? Tá bom? Por que eu trouxe essa questão aqui pra gente? Duas situações muito atuais, né? A primeira, o STF decidiu que a recusa em soprar o bafômetro, ela autoriza, sim, o auto de infração, a multa. Porque uma das alegações era o seguinte: não, a infração administrativa não pode ser aplicada em virtude da recusa de soprar o bafômetro. Mas não, o STF falou, a responsabilidade no âmbito administrativo, ela não é igual na responsabilidade no âmbito penal. No âmbito penal, né, você tem dolo e culpa. Eu não posso criar um crime de recusar a soprar o bafômetro, certo? Não posso. O crime é conduzir o veículo em influência com sinais de embriaguez, né? Com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Beleza? Aí sim. Mas a infração administrativa não. O tipo dela é mais aberto, é mais tranquilo. Então a STF falou, ó, filho, isso é constitucional, tá bom? Então, essa é uma decisão do finalzinho do ano passado, salvo engano. Segundo ponto, vocês viram o caso lá em São Paulo, do Porsche, né? O Porsche que bateu, pá, atravessou lá o camarada do Uber. Os policiais foram atender a ocorrência e aí, velho, vamos ser. E vocês vão viver isso, tá, cara? Quem quer ser policial militar ou quem já é, cara, salta a notícia na mídia, entendeu? A tendência da manchete é de, meu irmão, defenestrar, de denegrir, de acabar com a imagem do policial militar e da polícia militar, velho. É sempre com esse intuito, velho. Rapaz, pergunta para os estudantes de marketing e jornalismo. Tem um lema. Rapaz, faltou notícia, pau na polícia. Que nego vai clicar. Nego vai clicar, nego vai ver, o pessoal vai ler a matéria, certo? Então, a formação do camarada já tem isso. Meu amigo, eu vou te falar, não tem nada contra, velho. Tá? Pelo amor de Deus, beleza, a imprensa é livre. É livre, tem que publicar. Vai lá, não, tá proibido publicar críticas à polícia. Não, negativo. Tá bom, pode publicar. É lógico, a pessoa vai ser responsabilizada na medida que se exceder, na medida que a informação for falsa, for caluniosa e tudo mais. Mas vedar a priori, censurar a priori, né? Eu particularmente não concordo, certo? Ter esse controle. Bom, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com essas questões, por quê? Porque primeiro a gente vai fazer prova de concurso, o que vai cair na prova de concurso são questões técnicas e jurídicas. Então, naquele caso concreto ali, né, o que nos chamou a atenção é que eles recusaram a fazer a prisão em flagrante porque a mãe alegou, não foi, que o filho precisaria de atendimento hospitalar. E aí foi. Aí, não, mas se fosse o cara fosse pobre, ele não ia autorizar. E aí vem uma série de discursos, né? Pode ter sido uma ingenuidade do policial falou, não, beleza, vai lá que a gente
te encontra no hospital e não acompanhou, e a mãe fugiu com o camarada, né? Depois ele ficou foragido, teve prisão preventiva decretada. Mas, enfim, tudo isso para falar para vocês que esse caso me chamou a atenção, por isso que eu trouxe, né, uma questão trabalhando essas situações mais atuais aqui, imaginando que possa ser cobrado na sua prova. E o bacana aqui do nosso curso discursivo, pessoal, é que embora não caia uma questão discursiva com esse conteúdo, eu tenho certeza, né, que é possível que eu apareça em alguma das questões de prova assuntos que a gente aborda aqui, né, que são assuntos contextualizados, que têm relação com a carreira, né, que têm relação com temas interdisciplinares. Beleza? Então, assim, respondendo o primeiro item, é possível, sim, a prisão em flagrante, né, por força do artigo 306, parágrafo 2º. Só que aí a gente vai responder o segundo item, que ele pergunta sobre o quê? Imunidades diplomáticas. Senhores, qual é a natureza jurídica da imunidade diplomática? A imunidade diplomática, meus amigos, quando perguntar a natureza jurídica de algum instituto, você tem que pensar para que ele serve, qual a finalidade e qual a consequência da sua aplicação, certo? O que acontece depois que eu aplicar esse instituto? O que acontece depois que eu invoco uma imunidade diplomática? Acontece que o Brasil perde jurisdição. A imunidade diplomática é uma causa que exclui a jurisdição brasileira. O que é a jurisdição? Jurisdicção. Dizer ou direito. É o poder, é a capacidade que o Estado soberano tem de dizer o direito no caso concreto. Aqui a gente está diante de um crime, certo? Então eu tenho uma violação de uma lei penal, cometimento de um crime, e o Estado brasileiro, em regra, certo, vai aplicar as suas normas processuais penais para todo crime que ocorre no território brasileiro, ressalvado os tratados e as convenções e regras de direito internacional. A imunidade diplomática está aqui. Ela vem de uma convenção, de um tratado internacional, a Convenção de Viena, que dá para os agentes diplomáticos, os embaixadores, a comitiva que está trabalhando com o embaixador, a imunidade. Ou seja, eles não vão sofrer, eles não estão sujeitos à jurisdição brasileira. Quais são os procedimentos que vão ser tomados nesse caso aqui? No caso concreto, o policial militar, ele faria a ocorrência, registraria a ocorrência, cadastraria os dados e tudo mais. Lógico, liberaria o sujeito não dirigindo o seu veículo, né? E tudo mais, porque senão ele ia cometer outro crime, que embora não tivesse imunidade, mas, enfim, esse é o procedimento na prática, tá? E aí ele faz essa ocorrência e envia para a Polícia Civil e para o Ministério das Relações Exteriores, certo? Essa é a consequência, tá bom? É, tem gente com o microfone ligado. Beleza. Então, entenderam aqui a questão da imunidade diplomática? É uma causa de exclusão de jurisdição brasileira, por força de um acordo, de uma convenção internacional, de um tratado internacional. Convenção, tratado, vai, no direito internacional você vai ver que não tem muita diferença, não, tá bom? Então, embora tenha sido praticado um crime, não vai se aplicar as normas brasileiras por força desse tratado, tá bom? O foro para o prerrogativo de função, já o foro para o prerrogativo de função, a natureza jurídica dele é de deslocamento da competência. É uma causa modificativa da competência. Por quê? Embora o sujeito pratique um crime, que, em regra, ele seria julgado pelo local onde se consumou o crime, porque essa é a regra para afirmar a competência. Está lá nos artigos 70 do Código de Processo Penal. Pessoal, desculpa, tá? Não tenho certeza. Está no 70? Não vou conferir aqui, não. Dá uma olhadinha no Código de Processo Penal. Salvo engano, é o 70. Tá? Porque, cara, como eu dou aula de processo penal militar, às vezes eu confundo um com o outro. Mas é por ali, tá? O que ele diz? Que o crime, a competência para processar e julgar o crime é do local onde se praticou o último ato da execução, é do local onde se consumou o crime. Essa é a regra. Só que quando eu falo de foro prerrogativa de função, é uma hipótese em que a competência não vai ser territorial. Ela vai ter fundamento constitucional. A Constituição, ela diz que para determinadas autoridades, em razão da função pública que ela exerce, eles serão julgados em tribunais colegiados diretamente, já na primeira instância, certo? Então,
Isso é o foro prerrogativo de função, tá bom? É o 70 mesmo, né, Harley? Ô, velho, obrigado. Obrigado. É, Então, essas são as naturezas jurídicas. É possível alegar no caso concreto? Segunda pergunta aqui do nosso texto. No caso do nosso embaixador, sim. Agora, o policial judicial do STF tem foro prerrogativo de função? O que vocês acham? Sim, não, talvez, depende. Pô, ele chama Alexander, né? Talvez ele tenha algum. Não, não, Nanina, não, pessoal. O Haller falou que sim, não. Não tem, tá, pessoal? Olha só, presta atenção. Policial judicial do STF não tem foro prerrogativo de função. E por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque vocês serão policiais militares, né? Do DF. Ou vocês já são. E vocês sabem que aqui acontece. Você aborda o camarada, você faz uma abordagem veicular, você para num ponto de bloqueio de trânsito, né, na blitz, você chama, e aí o cara fala, você sabe quem você está falando? Você tem certeza que vai fazer isso? Olha, você sabe onde eu trabalho? Quem nunca se deparou com uma ocorrência desse tipo aqui no DF, né, atira a primeira pedra. E você tem que estar muito seguro juridicamente para atuar nesses casos, velho. Certo? Filho, ok. Ah, então você trabalha, você é policial judicial, trabalha no gabinete, tudo bem. Alcoolemia, embriaguez ao volante, não vai soprar, tá aqui a sua multa, sua auto-infração. Você tá doidão, velho, vai ser preso em flagrante, vou te conduzir para a delegacia da Polícia Civil, você não tem foro prerrogativo de função, certo? E é sem novidade, tá bom? Quem tem foro prerrogativo de função no STF? Somente os ministros, tá? Os ministros, sim, aí sim, tem restrições na prisão em flagrante e tudo mais, certo? Só por crime inafiançável, é outro rolê, tá bom? Agora, no caso do policial judicial do STF, ele não tem foro prerrogativo de função. Então, ele não poderia alegar essa, essa prerrogativa. Tá bom? Então, respondemos aí a letra B. Safo? Isso, ministros. Beleza. Agora, prevaricação, acho que não é 319, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. No Código Penal Comum é. Eu só conferir. É o 319 também. É igual o Código Penal Comum. Tá certo. Beleza. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Na hipótese do oficial, determinar que os motoristas, né, que liberem os motoristas para sem realizar nenhum procedimento para satisfazer interesse pessoal. Qual é o crime aqui? É a prevaricação, certo? Deixar de praticar um ato de ofício em razão de sentimento pessoal ou para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então o cara fala, não, peraí, camarada é policial judicial, meu brother, trabalha no gabinete do meu amigo lá, né, o grande, né, mestre dos mestres, né, top das galáxias, a aula é gravada, né, sei lá, bicho. Então, Elon Musk, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Mas vocês entenderam aqui, né? Enfim, se o camarada foi ó, tem gente que até saiu da aula. Não pode falar mal do meu mestre, não. Enfim, se o cara foi lá e deixou de praticar algum ato de ofício em razão de um sentimento pessoal, para satisfazer um interesse pessoal, ele cometeu o crime de prevaricação. Aí vem a primeira pergunta, velho. Esse crime é do onde? Do Código Penal Militar ou do Código Penal Comum? Do Código Penal Militar. Por quê, pessoal? Porque ele praticou em serviço. O artigo 9º do Código Penal Militar, inciso 2º, linha C, ele fala o seguinte: consideram-se crimes militares os crimes praticados por militar da ativa em serviço. Então, velho, se você for ver um militar em serviço praticando alguma conduta criminosa, é crime militar, ponto, acabou. Beleza? Então, é a prevaricação do Código Penal Militar, não do Código Penal Comum. Beleza?
Saulo, depois eu volto na sua pergunta, tá? Só terminar aqui a letra C, tá bom? É, segunda pergunta. Quem é a justiça competente para julgar? Senhores, é, tá? A Justiça Militar do DF, Auditoria Militar do DF. Por quê? Por força da Constituição. Está lá no artigo 125, parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, vírgula, ressalvada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civil, vírgula, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto patente dos oficiais e a graduação das praças. Não é isso que está lá no artigo 125, parágrafo 4º? Professor, o senhor está lendo aí, né? Não, não estou lendo. Isso aqui, bicho, já dei tanta aula disso aqui que eu acabei decorando. É um dos poucos artigos da Constituição que eu decorei. Então, é competência da Justiça Militar do DF, tá bom? Crime militar, Justiça Competente Militar do DF. Aí vamos aprofundar mais. Quem vai julgar esse oficial? O juiz auditor ou o Conselho Permanente de Justiça ou o Conselho Especial de Justiça? O que que a gente tem na Justiça Militar, pessoal? Mesmo na primeira instância, os militares, eles são julgados, salvo, salvo nos crimes cometidos contra civil, eles são julgados por conselhos. Então, ainda que na primeira instância, ele já tem um julgamento colegiado. Então, são oficiais, mais um juiz auditor, que vão julgar o crime praticado pelo militar em serviço, ali nesse caso, o crime militar em geral, né? E os oficiais são julgados no Conselho Especial de Justiça. Especial de Justiça. As praças são julgadas no Conselho Permanente de Justiça. Agora, presta atenção, principalmente você que fez PMDF agora recente. Isso aqui não tem nada a ver com aquele conselho de disciplina e aquele conselho de justificação lá do estatuto. Que lá é outra coisa, que lá é para julgar infração disciplinar. Eu estou falando de julgamento de crimes militares. Perfeito? Então, no Código de Processo Penal Militar, você tem a regra que o oficial é julgado no Conselho Especial de Justiça, a praça é julgada no Conselho Permanente de Justiça. Mas quando que isso vai acontecer? Quando não for um crime praticado contra o civil. Porque lá no artigo 125, parágrafo 5º da Constituição, se eu tenho um crime praticado contra o civil, a vítima direta é o civil, uma lesão corporal, um abuso de autoridade, certo? Um furto cometido contra o civil, um crime em que a vítima direta é o civil, aí quem julga não é o conselho, é o juiz auditor. Na verdade, a Constituição chama de juiz de direito do juízo militar. É o juiz singular que vai julgar. Mas nesse caso aqui, a prevaricação é um crime contra a administração militar. Então, quem vai julgar é o conselho. Beleza? Senhores, prestem atenção que essa questão aqui do Conselho Especial de Justiça, quem julga é o conselho ou o juiz de direito do juízo militar? Cara, já caiu 3 vezes em provas recentes. Né? E foi prova de juiz militar do TJ de Minas, escrevente, tipo, técnico judiciário do TJ de São Paulo e em polícia militar. Então, assim, cara, é um tema que tá querendo aparecer, sabe? Porque ele gera uma dúvida na gente, né? Porque, beleza, aqui eu falei da prevaricação e tal, mas, por exemplo, se eu fosse falar que o policial solicitou uma vantagem devida para o civil, para liberar na blitz, é o conselho especial ou é o juiz de direito de juiz militar? É o conselho, porque corrupção passiva é um crime contra a administração militar. A vítima direta é a administração militar, não é o civil, certo? Toma cuidado com isso aqui. É um tema que tá aparecendo nas provas de direito penal militar e pegando muita gente boa. Se você pegar essas questões que eu estou falando e pegar os índices de acerto e erro nas plataformas de questões, é baixíssimo, tá? Porque todo mundo esquece disso. Todo mundo esquece desse artigo 125, parágrafo 5º da Constituição. Tá bom? Vamos ver as perguntas de vocês. Questãozinha pegada, conceito especial, tá. É isso aí. Cara, instalando na memória de elefante, não, velho. É repetição até exaustão aqui, velho. Vamos lá. Professor, o diplomata é conduzido para a delegacia mesmo com esse. Ó, presta atenção, velho. Não confunda essa aula. O diplomata tem imunidade diplomática.
Quem tem foro prerrogativo de função são os ministros da STF, ministros da STJ, algumas autoridades, né? Governador, primeiro ponto, tá? Então não confunda. Um instituto é imunidade diplomática, o outro é foro prerrogativo de função. Lembra que a gente falou, naturezas jurídicas diferentes, tá? A questão, o diplomata é conduzido para a delegacia? Cara, em regra não, velho, tá? Em regra não. É feito os registros, tudo ali no local. Agora, pô, vamos supor, já aconteceu, é com filho de diplomata. Irmão, o cara doidão, brigou na boate, meu irmão, né? Desceu porrada, neguinho batendo, bicho, os africanos são forte pra burro, velho. Chamou 3, 4 viaturas lá pra segurar o camarada, meu irmão, o negão gemou, meu irmão, leva pra delegacia, bicho. Não tem condição, não tinha condição de segurança, nada de fazer o procedimento que tinha que fazer lá. Porque a gente vai ver, isso aí não cai para vocês, tá, velho? Vai cair sobre imunidade diplomática em geral, né? Mas em provas de Polícia Federal, que cai o Estatuto da Imigração, prova da ABIN, que é mais específico. Os filhos, que cai a Convenção de Viena mesmo, né, no edital, até os filhos dos embaixadores, eles têm essa imunidade, tá? Ou quando você for trabalhar no 5º Batalhão, porventura. Então, aí sim, aí você pode conduzir, mas em regra não conduz, tá bom? É, Bom, sobre a questão, o Matheus falou, poxa, questão pegada. Cara, presta atenção, essa questão aí foi muito mais difícil da que vai vir na sua prova, pode ter certeza. Tá? A questão da sua prova não vai vir com esse nível de, de detalhamento, de perguntas, tal. Fiquem tranquilos nesse ponto, tá? Vai ser uma questão mais tranquila. Mas, como a gente fala, né, na nossa doutrina, policial, militar, treinamento difícil, combate fácil. Eu preparo vocês para o pior, velho. Eu elevo o nível aqui no nosso curso de discursivos para vocês enfrentarem o pior dos mundos, certo? Se vier um mais tranquilo, melhor. Vocês já estão mais seguros, mais sossegados, tá? A questão vai vir com o nível de interdisciplinariedade, certo? Com o nível cobrando coisinhas de direito penal, de processo e de penal militar, provavelmente vem nesse sentido, mas não tão densa, com tanto detalhe e tudo mais, tá? E aí o Matheus pergunta, poxa, mas como é que eu faço, cara, para fazer uma questão discursiva desse? Como eu falei, Matheus, o nosso estudo não pode, né, quando a gente fala de questão discursiva, ele não pode ser singelamente se basear só em resolução de questão, de prova anterior. Cara, para você escrever bem, você tem que ler, né? Você tem que ler bastante. Eu sempre faço, vou tentar fazer uma outra analogia, que eu estou cansado dessa, né? Já falei em todas as aulas, né? Do live, da figurinha, né? Mas do nada não vem nada, certo? Para você produzir alguma coisa, para você escrever alguma coisa, você tem que ter conteúdo. Como é que você vai adquirir esse conteúdo? Por meio da leitura, certo? Fazendo exercício, identificando seu erro. Outro ponto que é muito bacana que vocês façam também. Cara, tô com dificuldade num tópico. Sei lá. Caramba, professor, tô com dificuldade de entender aqui, sei lá, o poder de polícia. É um tema que é bem batidão, né, em prova de polícia. Quais são seus elementos, seus atributos, suas características, suas fases. Não consigo decorar, misturo um pelo outro. Cara, pega você e um colega, velho. Fala, ó, bicho, eu tô com dificuldade de poder de polícia. Semana que vem eu vou te mandar um áudio. Ou vou gravar aqui um videozinho curto explicando o poder de polícia, você disse se tá legal. Aí fala, pô, bacana, eu tô com dificuldade aqui sei lá, em crimes militares, né? Quando que é crime militar, quando que não é, né? A regra do artigo 9º. Vou fazer a mesma coisa. Quando você explica algo, certo? É o último estágio do aprendizado. Quando você já tem condições de explicar para alguém aquilo que você aprendeu. Então, se você consegue explicar, geralmente você consegue escrever também, botar no papel. E aí é treinar para ser mais conciso. Eu tenho um problema sério na prova discursiva, eu perdi ponto no Goiás e não saiu o resultado de São Paulo também, devo perder alguns pontos, porque às vezes eu não sou objetivo, diretamente assertivo, sabe? Como você acaba estudando muita coisa, né? Às vezes você quer demonstrar conhecimento demais e não é isso que o examinador quer, cara. Tá bom? Não cometa esse erro que eu cometo. Eu falo bem sincero para vocês. Né? Às vezes eu quero escrever mais do que o examinador está pedindo. Não precisa, velho. Tá? Não precisa. Você responde exatamente aquilo que ele está perguntando. Então, basicamente é isso. Tá bom?
professor, na minha mente, sei fazer igual. E é realmente, cara, você tem que tá bem afiado, tem que estar estudando bem, mas é o diferencial, o Matheus. Uma boa prova discursiva, cara, é o que vai decidir se você vai ficar na primeira turma ou não, entende? Então pode ser que você passe, tem um notão na prova objetiva, mas, cara, se você não desenrolar tão bem na discursiva, você, né, pode ser ultrapassado ali para alguém que não teve uma pontuação tão grande na prova objetiva, né? Geralmente a objetiva, ela corresponde a um percentual maior, mas as bancas tendem a tá dando uma valorização, né, maior na prova discursiva, então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço demais a presença na aula. Foi muito bom, muito bacana a participação de vocês. Cara, tivemos ali, chegou a ter 30 pessoas aqui numa aula, num feriado de manhã, né? Vocês podiam estar no clube, vocês podiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui estudando, estão aqui prestigiando a nossa aula. Eu fico muito feliz. Eu espero, né, que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso para vocês, que que Deus conceda um ótimo feriado para vocês, uma boa semana, resto de semana de estudos, tá bom? Contem comigo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Ah, professor, eu não sou seu aluno da mentoria e tudo mais. Cara, não sacanha. Às vezes não vou conseguir responder todo mundo na hora que você me manda, mas, né, tendo um tempinho ali, eu sempre procuro atendê-los, tá bom? O importante realmente é... Esse é o meu propósito, né, cara? Assim, vejo que Deus me deu esse dom, né, do ensino, de lecionar, de ter essa disposição para ensinar, de gostar de ensinar. Eu tenho que compartilhar isso com vocês, né? Que vocês, espero que realmente tenha sido proveitoso e tenha sido, e vem sido, né? Gratificante para vocês, assim como é para mim também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Deixa eu ver as mensagens aqui. Mensagens finais. Obrigado. Valeu, Lucas. Valeu. O Júnior, eu gravei a aula, tá bom? Danilo, Laís, um abraço. Falou, xerife.